Salve, salve, morceguetes e morcegotes. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de live, nosso primeiro vídeo de leitura e discussão do ano. Já comecei até atrapalhado aqui, que eu tô desacostumado. Nosso primeiro vídeo do ano, família. Então, feliz ano novo, um bom começo de ano para nós. A gente sabe que as coisas estão complicadas e é por isso que a gente tem essa live aqui tão preciosa de leitura e discussão. Já aviso, né? Óbvio, como é o primeiro vídeo do ano, eu vou roubar alguns minutinhos antes da leitura para a gente trocar uma ideia, tá? Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito às editoras, às camaradas e aos camarades aí que tiveram com a gente ano passado fazendo esse bagulho aqui rodar. Tanto assistindo as playlists antigas que a gente tem aqui, de leitura de Paulo Freire, Franz Fanon, Clóvis Moura, Angela Davis, Rosa Luxemburgo, como acompanhando com a gente as leituras mais recentes, que foi o caso, a gente encerrou ano passado lendo Redes e Ruas, do Paulo Gerbaldo, falando justamente sobre tomar as ruas e o papel das mídias sociais. Não ironicamente, um caso paralelo aqui, que eu não sei muito, né, mas só para citar, no Irã a gente teve um corte nas comunicações, né? Então, só para vocês sacarem que tem coisas muito interessantes rodando ao redor disso. Ou a própria questão do que aconteceu com a Renee Goods, que foi assassinada por um oficial do ICE, né, da polícia, da SS do Donald Trump, né, no que a viralização do vídeo conseguiu trazer um outro impacto, além, é claro, né, daqueles segundos prévios dela ali trocando uma ideia, enfim, tudo isso, né, só para destacar um pouco o papel da comunicação, do que foi discutido, do que a gente estava trabalhando já com Redes e Ruas do Paulo Gerbaldo, que está olhando lá para 2011, né? Para vocês sacarem um pouco de que é importante esse trabalho que a gente está fazendo, não no sentido de o morcego é um gênio expert, muito pelo contrário, né? A gente passa muito mais tempo lendo do que falando nossas próprias palavras, isso é um ponto importante, mas que a gente está acompanhando processos históricos sociais, tentando trazer algumas bases para a gente também ter a nossa teoria aqui do nosso lado, tá ligado? E a leitura que a gente vai inaugurar hoje, ela vem muito nesse sentido. Mas antes eu queria passar um pouco sobre o que a gente vai ler esse ano, né? Para vocês entenderem, então, o nosso projetinho. Para começar, é óbvio, né? Eu tô jogando aqui que a gente vai terminar isso daí até o meio do ano. Não sei, talvez demore um pouco mais, tá? Deixa eu pegar aqui. A gente começa, então, hoje, com As Lutas Existem pela Nossa Terra, do mestre Joelson. Vocês veem, né? O boneco da Teia tá até aqui, já daqui a pouco eu vou colocar ele pra gente ler. Do mestre Joelson. É o primeiro livro, um livro mais curto, assim como o segundo, que é A Terra que Nos Organiza, do Cacique Babau. Também uma leitura menor, também duas coleções da UFMG que já estão disponíveis no nosso Drive. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como você chega na do mestre Joelson, tá? Que ela tá separadinha aí para nós. A terceira, que é um livro que eu falei muito ano passado, então a gente vai ter que ler, aproveitar que a expressão disponibilizou, que é A Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte. Expressão, eu amo vocês. Roseli, você é maravilhosa, já trocamos até e-mail. Espero um dia que você seja uma das entrevistadas aqui da caverna, tá? Vamos fazer essa. A quarta leitura será Reflexões Periféricas, Propostas em Movimento para a Reinvenção das Quebradas, que é uma proposta da organização do professor Tiaraju, Pablo D'André, de quem eu pego a palavra, o termo marxismo favelado, né? Então vocês já estão um pouco, já sabem um pouco dele, e ele tem o Centro de Estudos Periféricos, e óbvio, né, junto com a editora Dandara. Aí, Juninho, Lício, galera da editora Dandara, um coraçãozinho para vocês também. E a gente vai encerrar essa primeira parte da caverna com a sociologia posta em questão do Clóvis Moura, né? Então a ideia é um pouco discutir essa questão de terra, discutir a questão da pedagogia, ir para as reflexões que a gente já está tendo pensando nas periferias, tá? E aí a gente vai entrar na sociologia, porque vocês sabem, é minha área de estudo, é onde eu produzi meu livro, né? E eu utilizei muito o Clóvis Moura, e a gente vai sempre tentar trazer um pouco dessa questão de o que ele discute sobre sociologia não está longe da discussão que a gente tem sobre lutas sociais, justamente para a gente tentar romper com essa ideia da sociologia acadêmica e romper com a ideia também do próprio academicismo, né? Então a gente vai tentar bagunçar um pouco as coisas desse ano, tá? Bom, se você curtiu esse projeto, além desses vídeos, né, de leitura e discussão que são semanais, praticamente todas as semanas do ano a gente tem pelo menos um vídeo de leitura e discussão, não garanto sempre, vocês sabem, a vida é uma loucura, tem demandas da militância, demandas de trabalho, tem várias outras coisas que acontecem. A gente também tem, quinzenalmente, quase sempre, às vezes é a cada 3 semanas, tá? Um vídeo discutindo lei de drogas, encarceramento em massa e violência penal, também aqui no YouTube.
E para você que curte podcast, a gente tem, então, intercalando com esses vídeos que são quinzenais ou a cada 3 semanas, um episódio lá no nosso podcast, que aí tá em todos os agregadores de podcast, tá? E aí a gente não tá publicando agora aqui no YouTube, embora já tenha essa possibilidade. Os antigos já estão aqui, tá? Mas os novos eu ainda vou esperar um pouco para dar autorização para eles subirem, porque é isso, a gente tem público nas outras redes, então tá tudo bem, tá tudo suave. Nenhuma das redes tá me pagando mesmo, a gente tá aqui fudido. E por causa disso, a gente conta com o apoio de vocês para continuar, tá ligado? O ano passado foram vocês que fizeram a gente continuar, né? Foram vocês que conseguiram trazer esse microfone novo, o bagulho do USB que ajuda a gente, o próprio ring light que a gente usa, enfim, tudo isso veio do apoio de vocês. Então, né, a gente tem nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego e também nosso Pix podcast morcego@gmail.com, beleza? Vão estar passando aí embaixo as redes sociais. O cupom da Autonomia Literária, eles ainda não voltaram de férias, então ainda não pedi uma atualização, tá? Mas assim que tiver atualização sobre isso, vou trazer para vocês. Meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, lá no site da editora Terra Sem Amos, e dá um pulo lá na Clio Operária, gente. Dá um pulo na Clio Operária, a gente está voltando aí na função esta semana, beleza? Da hora. Agora sim. Vamos lá. Você chegou aqui de supetão, viu essa apresentação, olhou e falou, beleza, morcego, tá, e aí? O que a gente vai ler? Por que a gente vai ler e tal, não sei o quê? O que está acontecendo? Nessa live de leitura e discussão, a gente realmente para ler. A gente lê, geralmente o livro todo, não sempre, mas a gente tenta sempre ler o livro todo e trocar uma ideia conforme vai ter nas próprias pausas do livro, a gente vai trocando uma ideia. Depois eu leio os comentários de vocês. Antes a gente fazer live, pra gente fazer isso daí em tempo real, o pedido da galera foi para ser um vídeo gravado, então estamos aqui gravando, beleza? Da hora. Morcego, tá, eu não tenho esse livro que você tá falando, que é o livro É a Terra que Nos Organiza? Deixa eu só confirmar. As Lutas Existem pela Nossa Terra, perdão. As Lutas Existem pela Nossa Terra, do Mestre Joelson. Aí é o que eu respondo, tipo, pô, gente, eu também não. Ele foi distribuído pela UFMG, né? Eu conheci graças a Natu. Natu, um grande beijo, um grande salve, você é fantástica. Muito obrigado aí. E Natu tinha me mostrado os livros, ó, o bonezinho da teia. Ó, bonito, né? Deixa eu ler Mestre Joelson, né? Ela tinha mostrado esses livros, eu falei, pô, vou trabalhar com eles em live, vi que não tinha distribuição paga, né, porque é um livro para ser distribuído gratuitamente, e a gente pegou o PDF. E aí, o que acontece? O PDF está disponibilizado no nosso Drive, que eu já vou mostrar o caminho. Mas, o que eu sempre faço, e nesse livro a gente vai ter uma coisa diferente, pelo menos nesses 2 primeiros vai ser diferente, é o quê? Eu compartilho aqui com vocês o nosso livro, entendeu? Para vocês também conseguirem, não é nessa tela que eu geralmente faço, tá? É nesta daqui. Não, é aqui. Isso, agora sim, a gente fica aqui pequenininho, porque o que importa é o gosto da leitura. Quando precisar, eu me jogo na tela de novo e tá tudo bem. Beleza? Dito isso, então, vocês chegaram aqui, abriram o link do Drive que tá na descrição. Legal. Vocês vão ver que aqui tem As Lutas Existem pela Nossa Terra, Joelson Ferreira, que é o mestre Joelson. Clicou, o livro está aqui, beleza? Você, então, caso não queira ler aqui comigo, queira ler por conta, não queira nem acompanhar a live, você tem essa possibilidade. E vocês viram, né? Tem livro pra caramba aí, gente. Livro pra caramba. Deixa eu subir aqui. Mas, neste episódio, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer agora com vocês, inclusive. Que é o quê? Eu vou... Não é isso que eu quero fazer, na verdade. Não é isso que eu quero fazer. Eu vou aqui fazer um download do livro. Por quê? Eu quero abrir ele para vocês em um esquema, calma aí que não dá para abrir por aqui, em um esquema no qual eu consiga ler com vocês e grifar, porque eu não tenho esse livro físico, né? E vocês sabem, eu grifo meus livros físicos, eu tô sempre grifando, eu tô aqui com um caderno, até caderno e caneta aqui, para ter as anotações do livro, já que eu não tô com ele físico para grifar. Mas eu gosto de deixar ele marcado. E como uma galera sempre me pede, fala, pô, morcego, eu vi você falando de marcar tal coisa, não entendi direito e tal, não sei o quê, eu vou utilizar aqui o PDF num aplicativo no qual eu consiga grifar, tá? Esse é o primeiro ponto. E a partir disso, eu também vou mostrar para vocês o que eu grifo, tá? Eu vou tentar fazer essa aqui. Agora eu vou ter que compartilhar a janela. Não é isso. É isso. Compartilhar. Vamos lá.
Eu espero que vocês estejam vendo. Eu sei que fica uma coisa mais feia, fica uma coisa, né? Não fica só ali o texto PDF, mas é o que tem para hoje. Acho que vai ser importante para vocês verem um pouco do esquema de pensamento. Então a gente está aqui com as lutas existentes pela nossa terra. E agora, e aí só até para eu marcar aqui, aos 10 minutos a gente está começando, então, mais efetivamente a leitura, que aí eu vou colocar na descrição, né, para a galera que for ver depois, tipo assim, né, quem já conhece a caverna, quiser pular tudo isso, tá tudo bem, tá beleza. Vamos lá. As lutas existem pela nossa terra, Joelson Ferreira de Oliveira. Aí tem uma primeira parte aqui, né, que é a apresentação do livro mesmo, vocês conhecem, né, livro, ó, aí, ó, Joelson Ferreira de Oliveira, Belo Horizonte, MG, Brasil, blá, 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 blá. Aqui fala um pouco sobre a publicação, vou ler aqui rapidamente, tá? O selo NPGAU, um dos selos editoriais da editora da Escola de Arquitetura, integra a política de visibilidade e impacto social do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFMG. E esse é o nome do negócio. Promovendo a divulgação da produção de excelência de seus docentes, discentes e egressos, uma coisa que a Sociais poderia fazer na USP, né? O selo é composto pela coleção e por coleções especiais. Essa, em específico, publica livros autorais e coletâneas submetidos a uma chamada anual. Os títulos que melhor expressam a diversidade de teoria, crítica e temática da produção do programa são selecionados por um conselho editorial e publicados por esse selo. A coleção especial Notório Saber foi iniciada pelo NPGAU em 2022 com a publicação dos titulados indicados pelo Programa para Conhecimento de Notório Saber. A coleção foi elaborada em parceria com a Comissão Permanente de Acompanhamento do Notório Saber da UFMG, vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pretende ser extensiva à adesão de outros programas editoriais da UFMG que tenham a intenção de divulgar os saberes tradicionais reconhecidos como Notório Saber pela UFMG. O selo NPGAU contrata estudantes do programa para os trabalhos de revisão, projeto gráfico e diagramação e, para esta coleção, convidou o artista guapitiana Gustavo Caboclo para produzir uma série de desenhos com elementos dos territórios dos recém-doutores por Notório Saber. Então, vocês veem, né? A gente está falando de pessoas que são classificadas como doutores por Notório Saber, então são pessoas que não são da universidade, mas são classificadas assim. Muito... Ó, parou o compartilhamento, né? Eu tô vendo isso daqui. Calma lá. Eu tô vendo que parou. Tudo bem que ainda não é nada importante, né? Então tá tranquilo. Deixa eu confirmar aqui. Agora tá indo. Então a gente está falando de pessoas como o mestre Joelson, né? E é legal que é da Faculdade de Arquitetura. Isso vai ser bem interessante para a gente pensar o que a gente vai ler aqui, tá? Os livros são feitos a partir dos dossiês encaminhados para o processo de titulação, que são editados e ampliados sob a coordenação editorial do NPGAU, em diálogo com os autores, cada título tem 500 exemplares e por aí vai. Então, beleza, né? Não vou ficar também enrolando aqui. Aqui as imagens do Cacau. Vocês viram, né? Vai, de novo. As imagens do Cacau aqui. Vou dar um pouquinho menos de zoom aqui. Vamos ver se a leitura assim ainda fica boa. Aí tá falando um pouco sobre a aceitação do livro para esse programa e tal, não sei o quê. Novamente sobre o programa. Eu não vou ficar lendo isso, gente, porque aí são, né, aqueles detalhezinhos que aí você pode pegar e ler em 2 minutinhos. Aqui, mais imagens, o sumário. Então a gente vai ler Construir Outra Humanidade fora da perspectiva capitalista hoje, depois Pensar Cosmopoliticamente, Trajetória Bibliográfica, As Lutas Existentes pela Nossa Terra. É isso. Teoricamente, 4 videozinhos a gente encerra aqui, né? Se tudo der certo. Então, Construir Outra Humanidade fora da perspectiva capitalista, de César Guimarães, é a nota de apresentação desse livro. Então a gente vai começar a apresentá-lo aqui. Vamos ver quem que é César Guimarães também, né? É um professor do Departamento de Comunicação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a FAFISH, lá da UFMG, né? Pesquisador, integrante do grupo de pesquisa poéticas da experiência e coordenador do programa de formação transversal em saberes tradicionais da UFMG. Beber água aqui. E agora sim a gente pode começar. Joelson Ferreira de Oliveira, liderança da Teia dos Povos e do assentamento Terra Vista, Arataca, Bahia. Veio ao UFMG pela primeira vez para ministrar um dos módulos do curso Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais, Políticas da Terra, realizado na casa construída pelas mestras Chacriabá, no Jardim Mandala, na Faculdade de Educação. O curso contou também com as participações de Cacique Babau, que a gente vai ler depois, Dona Maria da Glória de Jesus e Glicéria Jesus da Silva, lideranças Tupinambá, da Serra do Padeiro, na Bahia. De Dona Teresa Amarília Flores, rezadora, agricultora, cantora e conhecedora dos saberes do povo Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul. Dona Maria Luísa Sidônio, zeladora da memória do Quilombo dos Luizes, em Belo Horizonte. E de Macota Valdina, liderança do território Mizoa-Nimboia, de Salvador.
Olha que legal essa união entre povos indígenas e quilombolas lá, né? Sentado próximo à janela da casa de Chacriabá, tendo ao fundo o estandarte da Terra dos Povos e os desenhos pintados com toá, ao lado de uma pequena mesa com sementes crioulas e cores variadas, frutos de cacau e tabletes de chocolate produzidos no assentamento Terra Vista por meio do sistema agroflorestal Cabruca, o melhor cacau do Brasil e do mundo, diga-se de passagem. Não tô aqui puxando o saco, realmente é um cacau do caralho, é foda. Ele nos apresentava formulações e proposições que inquietavam o nosso pensamento e nos lançavam em novos caminhos que começávamos a trilhar. Naquele dia, professoras e professores, alunas e alunos participantes do programa de formação transversal em saberes tradicionais da UFMG. Sua voz era calma e firme, ritmada, sem pressa, e de quando em quando, seus olhos, muito vivos, giravam em torno daqueles que o escutavam atentamente. Alguns assentados em esteiras no chão, batido, outros reunidos em torno da casa de barro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver os vídeos do mestre Joelson, mas mais ainda de conversar com ele pessoalmente, tá? E de conversar eu falo de ouvir ele, né? É isso que eu tô falando. É muito louco a atenção que ele reserva pra tudo. E você vê isso no olhar dele. E um olhar que, mano, é foda, é foda, é foda. Se tiver essa oportunidade, é foda. Foi assim, nessas tardes luminosas, entre o final de outubro e o início de novembro de 2018, que conhecemos as reivindicações em torno da criação de uma rede entre os povos, destinada a curar as chagas causadas pela destruição dos povos originários e pela escravidão que jogou os povos pretos nas favelas e nos guetos, disse o mestre. Essa aliança entre os povos negros e indígenas exige a feitura de um novo liame entre a cidade e o campo, entre os saberes tradicionais e os acadêmicos, articulados em uma luta política e epistêmica contra as configurações atuais assumidas pelo capital. Primeiro de tudo, eu gosto de que ele entende essa questão, né? De que nós não viemos parar nas favelas e nos guetos porque nós quisemos, necessariamente. A gente teve um movimento para isso acontecer, né? Tava trocando ideia com a minha família sobre os nossos antepassados, inclusive, e sobre quando eles vieram para São Paulo e por que eles vieram para cá, né? E é muito louco que é um processo assim de violência atrás de violência para isso acontecer, por exemplo. Mas não só isso, né? Isso também faz pensar, entre os povos negros e indígenas, essa relação entre cidade e campo, que é uma relação fundamental e crucial desde Marx, assim, né? Óbvio, estou falando aqui de uma teoria marxista, mas desde que a gente tem a propriedade privada, né? A propriedade privada e a formação das cidades, óbvio, né? Porque aí sem a cidade não tem isso. Mas também entre a articulação entre saberes tradicionais e acadêmicos, que é uma das grandes chaves que eu sinto que a gente acabou, talvez, não se perdendo, não digo isso porque a gente tem duas coisas sendo produzidas nessas duas áreas, né? Mas eu gosto de quando ele trabalha isso para pensar a relação epistêmica e política, que é um dos grandes debates que eu estava pensando nas últimas leituras que eu estava tendo, né? De que existe um forte enfrentamento que fala que a gente tem que mudar a epistemologia das coisas. Porém, mudar a epistemologia também é fazer luta política. E por vezes eu vejo que a galera tenta desvincular. Tanto do lado da galera que olha e fala, não, mas isso daí a gente vai fazendo quando for construído e tal, isso aqui. Não, é algo que a gente faz agora. Mas se a gente vai disputar o que é epistemologia, se a gente vai disputar a epistemologia, se a gente vai disputar a palavra, o sentido e as ideias, a gente tem que disputar a sociedade, o concreto, o espaço, o lugar, o território. Né? É um pouco dessa articulação. É um pouco disso que eu pesquisei na oportunidade que eu tive, né, com o Jean Tibre, era justamente dessa relação, assim, de como essas coisas elas têm que ser integradas, né? Principalmente para conseguir bater nas configurações atuais pelo capital. Eu vou grifar daqui até aqui, e eu vou grifar de... Ele vai jogar já na cor principal, será? Não sei, porque às vezes ele joga na cor que eu estava usando da última vez, mas faz tempo que eu não abro esse aplicativo, porque eu estava só no livro físico ultimamente. Eu uso muito na universidade, né? Beleza, já grifou de amarelo. Eu salvei aqui porque às vezes ele desliga do nada esse aplicativo aqui, tá? Mas aí já tá salvo, então. Grifei de amarelo, que para mim é a cor principal. Eu tô abrindo aqui, então, o grande problema. O tema e o problema tá aqui. Ao fazer apelo às insurreições e rebeliões do passado, como a criação do Quilombo dos Palmares, ainda no final do século XVI, e a Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835, para citar apenas duas, Joelson nos convoca também para um trabalho de descolonização promovido pelo surgimento de um povo na perspectiva do futuro da humanidade, tal como ele se expressa ao retomar, em nova chave, o desejo utópico de Darcy Ribeiro.
E aí eu vou grifar aqui de azul, porque aí já é o mestre Joelson convocando alguma coisa. Eu geralmente uso para os argumentos principais ou para frases que tem um pouco mais de efeito, assim, né? E aqui tem uma convocação, eu acho justo. Originário da cidade baiana, que traz consigo o nome de um povo indígena e de uma ave, que é Camacan, filho de cabruqueiro, aquele que raleia a mata para plantar o cacau à sombra, e por isso a agrofloresta na Cabruca. Há uma agrofloresta que ela não é plantada no sol, não é uma monocultura de cacau, mas é o cacau que ele é plantado à sombra de outras plantas, que viveu sob o brutalizador regime de trabalho semi-escravo, leitor dos sábios chineses, Confúcio e Lao Tse, e também da Ana Maria Primavesi, pioneira da agroecologia, com quem ele chegou a trabalhar junto, tá? E aí, Ana Maria Primavesi, vocês sabem, né? A expressão popular tem quase a coletânea toda dela. Uma. Puta. É a referência, né? Pioneira da agroecologia, tá aí a palavra. E é muito louco, porque agora eu descobri que ela atuou junto com o mestre Joelson. Isso é foda. Admiradora da música de Mercedes Sosa, Raul Seixas, Belchior e Gilberto Gil, Joelson Ferreira é um pensador e um fazedor. Aqui coloca ele como ativista, né? Eu colocaria numa chave de um ancestral militante, de um ancestral não, porque não, né? Mas de realmente, né? Uma pessoa assim que mestre. É assim que eu chamaria. E não mestre no sentido universitário, tá? Não mestre no sentido acadêmico, mas naquele respeito que a gente tem nas casas de reza, daquele respeito que a gente tem quando a gente tá na Umbanda, desse respeito que a gente tem com os mais velhos e mais velhas dentro das tradições indígenas e negras daqui, né? Da emancipação, da invenção, da liberdade, firmada na criação de uma nova relação entre a terra, o território e os povos afro-brasileiros e indígenas, liberada da mortífera e desmedida ambição que anima as gigantescas corporações do capital, como a Monsanto, a Bunge e a Nestlé, por exemplo, que transformam tudo em mercadoria para ser vendida e consumida, não só pela boca, mas também pelos olhos. Essa outra relação com a terra e território passa pelo reconhecimento da alteridade de tudo aquilo que, segundo o modelo eurocêntrico de conhecimento, pertenceria à natureza como coisa ou objeto, separados do sujeito, por ele explorados como matéria-prima até a exaustão das fontes. Então, a gente tem o primeiro ponto aqui que falar sobre terra e território é tirar da condição de coisa ou objeto esses elementos, que são tidos como matéria-prima, que são tidos como recursos a serem coletados, né? Que são tidos como coisas a serem aproveitadas. Isso é bem interessante, porque essa coisificação ela também vai ressoar no que é considerado não humano para grande parte da produção capitalista e colonizadora, né? Assim como, um dia, Ana Primavesi aconselhou os plantadores de cacau a observarem as formigas de pertinho para conhecerem as espécies que elas apreciavam, em detrimento de outras, hoje Joelson fala em conversar com as sementes, os animais e os fungos. Para quem acompanha a nossa série sobre lei de drogas, sabe que a gente tem um episódio com o livro do Siddhartha Ribeiro, né? As Plantas do Bem, que a gente fala, porque ele fala sobre isso, né? Sobre plantar, comer, viver e morrer com as plantas. É muito interessante isso, porque é uma coisa que é percebida, por exemplo, nas cartas da Rosa Luxemburgo quando ela estava na prisão. Ela fala muito sobre isso, sobre como ela estava olhando e enxerga esses seres como seres irmãos, seres irmãs, né? Mas é assim que a gente aprende qual é o caminho do rio, por que o rio está indo para lá, o que tem ali. A Moira Milan, ela também fala, muito interessante, é que agora o livro dela está aqui no meio, que ela fala, né, sobre aprender a ter a perspectiva da águia, mas também saber caminhar como a onça. Enfim, essas coisas, né? Trata-se, afinal, de aprender a conversar com tudo que é vivo, como veremos mais adiante, quando falarmos de sua admiração e invenção pedagógica, que são as 4 escolas da Terra. Grifar aqui, para quem leu com a gente ou leu sozinho o Por Terra e Território, sabe muito bem do que a gente está falando, né? Aqui, Por Terra e Território. Eu acredito, inclusive, que, referente a isso, talvez não tenha tanta novidade, mas eu acho que é uma boa forma da gente abrir esse ano. Tudo que é vivo dialoga, entra em interação com o outro, sob a forma de intercâmbios e vínculos, convivência em território comum, não exclusivo. Se a geração dos seus pais e avós sobreviveram a duras penas, alimentando-se de feijão, farinha e fatada, que é uma comida feita de vísceras de vaca,
Hoje, Joelson e sua família, assim como seus companheiros, se alimentam da fartura das hortas do assentamento no qual vivem e trabalham. Antes região improdutiva e desmatada, hoje fértil e próspera, reflorestada e cultivada com pujança, desde que foi ocupada em 1992, amparada e defendida pelas 55 famílias que ali permaneceram. Família, duas coisas, tá? Uma, saiu um documentário pelo Brasil de Fato falando sobre a história de lá, porque lá pega a doença do cacau, era um latifúndio de cacau, né? E aí surge a ocupação. Seu Louro, um dos anciões do assentamento, ele conta, inclusive, como ele se formou politicamente quando a ocupação começa a sofrer tentativas de retomada de posse por parte do governo de forças paramilitares, tá ligado? E como isso ajudou ele a se encaminhar politicamente para uma posição mais radical. Lá é um assentamento do MST, tá? É um assentamento do MST que a teia está envolvida. Porque é comum a galera olhar e falar, mas a teia rompe com todo mundo e tal, não sei o que, blá, blá. Não é bem isso, tá? Existe uma complexidade de coisas acontecendo e é muito importante ter noção disso, porque é uma teia, né? É uma articulação. A teia não é um partido, não é um movimento propriamente dito, é uma articulação. A vida grandiosa no campo, como ele gosta de dizer, já se realiza ali e pode ser partilhada, distribuída, oferecida a milhares, no campo, nas cidades, nas florestas, ou nos territórios nos quais elas existiam e aos quais podem retornar. E nos maretórios, os territórios marítimos, que não podem ser medidos pela escala do olho humano, como nos lembra o mestre pescador Carlos Alberto Pinto dos Santos, habitante da reserva de Canavieiras, que nos foi apresentado por Joelson. Eu acho isso magnífico, que o mestre Joelson, ele tem a capacidade de começar a apresentar as coisas, e aí você vai olhando e vai falando, caralho, é muita coisa, tem muita coisa. E realmente tem muita coisa. É plenamente possível permanecer no campo, alimentar e reequilibrar a vida nas cidades, onde os mais pobres vivem amontoados e perseguidos, encerrados nas periferias, no apertadíssimo espaço para morar e sem chão para plantar. Isso é uma grande questão, né? Que aí a gente vai falar, inclusive, sobre a possibilidade de voltar para a terra, mas isso é para mais tarde. Até mesmo os terreiros de candomblé e umbanda ficaram sem o mato. Quem permanece no campo e se vale de um sistema agroflorestal com o método Cabruca, por exemplo, preserva o bioma da Mata Atlântica e ainda pode acolher todos os que dispõem a sustentar essa forma de cultivo em aliança com a floresta. E aqui vem, talvez, a grande chave, tá? Que é uma chave que eu acho muito interessante a gente pensar, que a gente vai ter que pensar se a gente pensa, inclusive, num processo revolucionário, tá? De que não basta a gente ir lá e comprar um terreno. Mas aqui, se liga no que está sendo dito, tá? Quem permanece no campo, então a pessoa fica no campo, se vale de um sistema agroflorestal, como o método Cabruca, mas pode ser outros, preservando o bioma, e ainda pode acolher todos os que se dispõem a sustentar essa forma de cultivo em aliança com a floresta. É sobre construir comunidades, tá? Como enfatiza Joelson, é duro sonhar juntos aos desanimados. Se há um desejo no comando, ele deve ser coletivo, cooperativo, fortalecido nos enfrentamentos e nas conquistas cotidianas, e sem que sua estrutura seja hierarquizada ou que oculte as muitas diferenças entre os que lutam e plantam, inclusive as de gênero. Isso aqui é fundamental. É preciso combater e vencer a violência e a discriminação que recaem sobre as mulheres e as suas escolhas, retirando-lhes a independência. É preciso encantar as pessoas, sublinha. E o trabalho, quando retirado da esfera da alienação e da expropriação, pode vir a reencantar as pessoas. Gente, vocês estão ligados no livro que acabou de sair pela Teia dos Povos e pela GLAC, né? E pela Entre Mares. Que é do Clóvis Caldeira, um anarcocomunista, não sei descrever ele, porque ele gostava muito de Kropotkin, fez parte de grupo de partido comunista, enfim. E ele fala sobre esse reencantar o trabalho, né? Então fica aí a dica. É por isso que, volta e meia, ele nos dizia que precisávamos escutar a Canción de las Simples Cosas, letra de Armando Tejeda Gomes e música de César Isselia, na belíssima interpretação de Mercedes Sosa, de quem ele gosta. Ninguém precisaria ser forçado a abandonar sua casa e sua terra, como acontece com os migrantes, à procura de emprego ou fugindo da fome, para só as descobrir como coisas suas depois de perdidas ao regressar. E diga-se de passagem, tá, gente? Para você que
E óbvio, não é um julgamento de valor, tá? Porque eu também tô nisso, e a gente fala aqui de um enfrentamento. Mas para você que acha que comprar esses ultraprocessados, ainda que você tenha uma alimentação muito grande, que você tenha uma alimentação diversa de ultraprocessados, você está comendo muito veneno, tá? Isso não são as coisas simples da vida. A gente está aqui num teste, num quintalzinho muito pequeno, de começar a plantar tomate, amora, tentei abacaxi, deu errado, tentei peixinho, deu errado, mas está crescendo muitas coisas medicinais, muitas plantas medicinais aí, então são possibilidades, né? Se há comida à mesa, como nos diz a canção, por que partir? As coisas simples estão ao nosso redor. Contra a lenta morte das coisas abandonadas, como ouvimos em um dos versos da canção, Joelson defende a presença viva de tudo que se partilha. Os jovens podem partir um dia para estudar na universidade e regressarem mais tarde, formados, para contribuírem com a vida do campo. A cidade não é um destino inevitável, e sua relação com o campo é uma construção histórica que deve ser repensada e recriada. E aqui a gente tem um ponto fundamental: o porquê a gente insiste na cidade. Porque a gente está falando de uma relação, de algo que foi construído historicamente, de uma ideologia e de uma forma de se viver que foi imposta. Em um território situado, em um bioma específico, em um conjunto de relações determinadas, solo, plantações, mata, rios, animais, ou com os encantados, em um conjunto de interações humanas peculiares, na roça ou na festa, a um só tempo coletivas e singularizadas, pela intervenção e pela sensibilidade de cada sujeito, uma atividade se desenvolve. E as trocas de palavras, sementes, práticas, técnicas, experiências permitem que se ouça a voz daquelas pessoas cujas palavras foram roubadas: lavradores, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, pescadores, marisqueiras, cabuncreiros e os povos de santo. E isso é muito foda, né? Você buscar essas palavras a partir do território, que é onde elas ganham vida, né? Pensando que o capitalismo ele tenta não só apagar, mas ele tenta matar, e não matar, e óbvio, né, matar literalmente, mas também matar simbolicamente, no sentido de não deixar viver, né, no sentido necrocapitalista mesmo, assim, de você criar formas para que aquilo lá não consiga crescer, não consiga se desenvolver, e no sentido da planta mesmo, por exemplo. Só que, porra, a vida onde eu moro é a prova disso, a planta cresce no meio do concreto e não tá nem aí para nada, tá ligado? É muito louco. Reunidos, podem construir com autonomia formas de cooperação, das mais simples às mais complexas. Elos que se encadeiam pouco a pouco e geram núcleos implantadores de práticas de plantar, ensinar e viver anticapitalistas. E eu acho legal que, para mim, esse é o cerne da pedagogia, tá? Essa união entre plantar, ensinar e viver a partir de práticas anticapitalistas. Vou grifar aqui e eu vou grifar de verde, tá? O azul, novamente, né? Coisa mais O verde, eu gosto de coisas que me permitem pensar, que são conceitos, categorias, ou coisas que deixam algo mais aberto, tá ligado? Tipo, agora, eu falei, pô, gosto de pensar nisso, tá marcado, porque em algum momento eu posso retornar e pensar de uma forma diferente, abrir isso daí e expandir o pensamento. O lema de Anam Primavesi, um solo sadio, uma planta sadia e gente sadia, pode florescer, enfim, em um terreno propriamente político. E aí, aqui, eu vou grifar de rosa, que o rosa são argumentos, não necessariamente secundários, né? Mas argumentos assim que contém parte das coisas, né? E a gente vai ter que conectar em algum momento. Enfim, a cabeça funciona meio louca, em algum momento eu vou começar a explicar melhor, vocês vão pegando com o tempo, tá? A atuação do mestre Joelson Ferreira no curso Políticas da Terra foi extremamente marcante para nós, professores e estudantes participantes desse programa, né? De formação transversal em saberes tradicionais, pois nos indicou que a relação entre a universidade e os povos tradicionais poderia se dar de outras maneiras, que não apenas a partir da presença das mestras e dos mestres nos cursos por eles protagonizados. E digo mais, para muito além de pesquisas que tratam eles como objeto, retiram e despejam isso na universidade, né? Que é uma das coisas as quais me afastou e me impediu de fazer pesquisa, né? A primeira vez que eu pisei numa universidade para fazer curso foi em 2019, a gente está em 2026. Em dezembro do ano passado, foi a primeira vez, novembro do ano passado, foi a primeira vez que eu apresentei algo em uma universidade. Por entender o risco, né? Não é tanto medo, é mais por entender o risco, entender que o que eu estou falando ali, eu precisava saber o espaço no qual eu ia falar e eu preciso selecionar isso. O meu livro, ele não foi lançado em nenhuma universidade ainda, diga-se de passagem, porque é isso. Ele não é um livro feito para isso. É óbvio, né?
quando a gente pensa nessas articulações, em alguns momentos, esses cruzamentos fazem. Eu já fui assistir muita gente na universidade. Isso é outro papo. Já produzi muita coisa que veio a partir da universidade também. Isso é outro papo. Já ajudei muita gente na universidade a produzir várias outras coisas também. Isso é outro papo. Mas a entender que existe um risco pela própria instituição. Óbvio. Particularidades, né? A USP, ela é predatória. Iniciativas conjuntas de efeito prático poderiam ser pensadas e realizadas. Para alguns de nós, as exigências de certo materialismo histórico dialético entre a teoria e a prática reapareceriam agora sob um vocabulário inédito, em argumentações certeiras e desembaraçadas. Como já ouvi de um companheiro lá do Terra Vista, né? O mestre Joel, o maior marxista vivo do Brasil. Eu achei legal, né? Materialismo histórico dialético, só que agora sob um vocabulário inédito para essa galera, em argumentações certeiras e desembaraçadas. Ao final do curso, em conversas com outros professores parceiros da universidade, chegamos a imaginar um programa comum para os anos vindouros, denominado Mato, Água, Semente. Sonhávamos com iniciativas futuras a serem realizadas com os colegas do campus avançados de Montes Claros, no âmbito das ciências agrárias, uma outra área fundamental, gente. Porra! Fui trabalhar com a agroecologia um tempo atrás pela militância com uma galera da vocês sabem, né? Quem acompanha mais tempo. Da engenharia agrônoma, engenharia ambiental. E, mano, o que essa galera tem de questão de estudo técnico mesmo, que pode fazer a gente conseguir vários passos à frente, é surreal. É surreal. E já vislumbrávamos um curso com nossos alunos em Arataca, no assentamento Terra Vista, que inclusive agora deve estar fechado. Mas teve a proposta de cursos pelas universidades da Bahia, tá? Para fazer lá. E tá abrindo de vez em quando. Fiquem atentos caso vocês se interessem. Óbvio, né? Eu tô dando papo aqui, não é um papo para qualquer pessoa olhar e falar, eu vou lá e vou estudar e depois eu sei fazer pesquisa para sua universidade, não, tá? Eu tô falando para comprometimento político. Beleza? Com todo o carinho fraterno do mundo. Entretanto, com a catástrofe das eleições de 2018 para a vida política do país e a vitória do candidato fascista seguida no ano seguinte pela pandemia do Covid-19, tivemos que proteger nossos sonhos para que não fossem devorados pelos tempos terríveis que se seguiram. Assim que conseguimos criar as condições para a oferta de disciplinas remotas, retomamos o contato com o Joelson, quase 2 anos depois, e propusemos a ele que assumisse o desenho e a coordenação do curso inteiramente voltado para o que denominou soberania pedagógica ou cognitiva. Olha que legal. Eu gosto dessa ideia de soberania pedagógica ou cognição, porque a gente tira a pedagogia da ideia de sala de aula ou estudar ou ensinar os mais novos, tá? Mas você coloca realmente numa noção de entendimento e sentido de mundo. Que é esse o ponto. E é muito louco, dá vontade de chorar, porque é isso que a gente vai trabalhar esse semestre aqui, tá ligado? Que é uma coisa que a gente já estava trazendo de antes e agora a gente vai continuar. Criamos, assim, a disciplina Escolas da Terra, oferecida online no primeiro semestre de 2020. O propósito era que Joelson conduzisse e mediasse debates com mestras e mestres empenhados em aliar a história da luta das comunidades a estratégias pedagógicas voltadas aos jovens e às crianças. O curso assumia a seguinte divisa afirmada pelo mestre. Vamos lá. Isso que estamos propondo não significa construir mais escolas e não se trata de construir mais prédios. Não é isso. Queremos reformular e transmitir esses conhecimentos para que as próximas gerações comecem a entender sua importância. E, ao mesmo tempo, podemos ajudar nos livros didáticos, na formação das escolas que já existem para que as pessoas possam se ver pertencentes àquele local. Comecem a se valorizar e a valorizar o local. Isso é fundamental para que as pessoas permaneçam ali. Não é preciso fazer o que o Brasil fez, essa grande migração para os centros urbanos. Qual é o problema? Ainda não temos autonomia para esse processo e não temos ainda educadores preparados com essa visão de conjunção. Então, estamos fazendo um trabalho de construção para ter um pouco de independência. Nossa missão é, daqui a um tempo, cantar com essa escola que parte do terreno lúdico e vai até o ensino superior. E aí, isso vai estar, então, no livro Terra Vista, Terra Mãe, Existência Grandiosa do Campo, que, se eu não me engano, é o capítulo que a gente vai ler dele aqui, tá? Pausa. Galera, vocês sabem, eu conheci a Teia dos Povos através da Universidade dos Povos, promovida lá no assentamento Terra Vista, em Arataca, na Bahia. E foi uma experiência, óbvio, né? Foi um primeiro teste, essa primeira parte que eu fiz. Hoje o curso continua. Eu fui lá para dar uma aula, acabei passando uns dias lá, menos do que eu gostaria, inclusive, diga-se de passagem. Ainda tenho o sonho de voltar e passar um tempo lá. Realmente é um bagulho que eu sinto que
voltei com muitas tarefas para serem feitas e não está sendo fácil realizá-las, então às vezes é bom a gente voltar, fazer questionamentos, perguntar, sentar, trocar uma ideia para entender se o que a gente está fazendo está indo no caminho certo. Sempre importante essa volta, né? Mas é um bagulho bem interessante, porque é o que eu estava lendo a partir do MST, mas é também o que a gente está tentando fazer em várias frentes periféricas, né? Que é você conseguir construir um grupo de pessoas que, pela própria comunidade, consiga se formar. Óbvio, é interessante quando você pensa no terreiro lúdico, que é um espaço reservado principalmente para as crianças, mas não só. Quem já tomou conta do terreiro lúdico, ainda que por algumas horas, sabe o quanto você consegue aprender nesse espaço, né? Eu acompanhei algumas atividades, embora eu já estava no final, né, dos meus dias lá e na volta, do Raimundo Quilombola com as crianças, e foi um bagulho que eu aprendi pra cacete. Nossa, desculpa o palavrão, vó, perdão. Mas foi realmente um ponto fundamental. E até o ensino superior, né? E aí você tem que pensar em duas questões. Uma, como ele falou, ainda o ensino superior dentro das pessoas que estão na universidade, mas outra, a possibilidade de construir escolas autônomas. Né? A Universidade dos Povos é uma universidade autônoma. Ainda que um dia ela venha a ser reconhecida e tal, não sei o quê, blá, blá, ter lá a nota, não sei o quê, blá, blá, ela é uma universidade autônoma dentro do território. Assim como, e o mestre Gelson fala sobre isso por terra e território, né? Um aprendizado voltado para as necessidades das regiões vai implicar que cada região tem a sua forma de ensino e as suas bases de ensino, né? Isso é muito louco. Com a retomada de abelhas agora, está se formando uma galera muito foda, principalmente indígena e quilombola, voltada para o cultivo de abelhas. Isso é muito foda. Assim como da galera da comunicação, que estão dando um outro tom para a produção de filmes, de documentários, de vídeos, enfim, por aí vai. Seguindo a sua elaboração conceitual, e sobretudo vivida, das 4 escolas responsáveis pela soberania pedagógica dos povos, Joelson convidou grupos de mestras e mestres com seus saberes orgânicos vinculados aos territórios nos quais viviam e atuavam, como a mestra Nádia, a Cauã, Tupinambá, da aldeia Tucum, do território indígena de Olivença. Mestra Nádia também, aulas, e Isael Marchacali, hoje na aldeia Escola Floresta Itamunheque, em Teófilo Otoni. Olha, meu avô falava bastante de Teófilo Otoni. Interessante. Participaram pela Escola do Arco, da Flecha e do Maracá, Tatá Sabodê, território do campo Sobodê, território do campo Banto indígena Caxuté, na costa do Dendê, e Tatetu Jalobô, pai Geraldo André, da Casa de Cultura Lódia Pará, em Santa Luzia, atuaram pela Escola dos Terreiros dos Tambores. A Escola das Águas e Marés contou com as aulas de Elionice Sacramento, Quilombo Conceição de Salinas, em Itaparicá. Estou com problema com o nome, vocês estão vendo, né? Desculpa, gente. E Carlos Alberto Pinto dos Santos, da Reserva de Canavieiras, Bahia. E da Escola dos Biomas Locais teve a participação de Rosineide Souza Ribeiro, da comunidade Candeal, território Vale do Jiquiriçá, em Maracás, e Durval Libânio, Instituto Federal Baiano, em Uruçucá. E aí, né, me vem essa questão, como que a gente transplanta isso para outros tipos de relações, por exemplo, as relações periféricas e faveladas de São Paulo, que é onde eu estou. Mesmo sendo oferecido remotamente, o curso contou com uma presença numerosa e continuada dos estudantes, graças principalmente à atuação de Joelson, que sustentou, ao longo do semestre, uma conversação instigante e inspiradora com as mestras e os mestres convidados. As epistemes não eurocêntricas, indígenas e afrodiaspóricas, se manifestaram encarnadas em formas de vida e pensamento que nos interpelavam intensamente. Ou, nas palavras de Joelson, as ideias e reivindicações dos mestres, com seu variadíssimo repertório de saberes, nos encantavam. Tudo é aula na aldeia, dizia Isael Machacali, ao explicar ao lado de Sueli Machacali como imaginavam a escola floresta que teria a cara de seu povo. E digo mais, nas favelas nas periferias, no primeiro momento que os povos africanos e indígenas, afrodiaspóricos, os povos negros e indígenas, pisam na cidade, isso ainda era muito presente, né? Para quem teve mais velhos e mais velhas que vieram no campo, como eu tive a sorte, você sabe que a todo momento tem uma reflexão, tem um bagulho ali com tudo que está acontecendo. E uma disposição de não parar em nenhum momento, né? Para quem acompanhou a gente ano passado, os vídeos que a gente gravou em sítio, geralmente foram no sítio do meu avô, porque ele estava plantando e ele estava trocando uma ideia e eu estava tentando trazer um pouco do que eu estava aprendendo ali com o velho, tá ligado? Essa fita, muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, né? Mas que é uma coisa que, principalmente pós-pandemia, foi perdido inclusive nas quebradas. E isso é um dos pontos que eu tenho levantado muito forte. Porém, para realizá-la,
Seria preciso antes curar a terra, o rio e o vento também. A invenção da escola floresta necessita da retomada do território. E, enquanto não se obtém o reflorestamento, os machacalitos, protegidos pelo desmatamento, seguem protegidos pelos inúmeros povos e espíritos que os visitam frequentemente, os Yami. Nádia Tupinambá, por sua vez, falou da educação feita na casa de farinha, à margem dos rios ou no meio das matas, e que lida com outros seres que não apenas os humanos e os encantados. Não apenas os humanos, os encantados. A educação acompanha, em um só gesto, tanto a retomada do território, quanto a retomada e a preservação das línguas indígenas. É isso. Levando mais adiante, atualmente, o pensamento dos ancestrais, essa outra educação, fincada na terra e território, diz Joelson, se esforça para recuperar os biomas hoje devastados pelo agronegócio, como o Cerrado e a Mata Atlântica. Ademais, ele destaca que importantíssimas para essas lutas comuns são as trocas entre os saberes tradicionais e a universidade na construção de uma alternativa ao capital. A Terra dos Povos se faz onde os povos habitam. No Baixo Sul da Bahia, na Costa do Dendê, os conhecimentos estão vivos nas comunidades, afirma Tata Sobodê. Ali, os caboclos, Sei das Neves e Pena Branca, entre tantos outros, síntese viva do encontro entre os povos banto e indígena, regem o que se aprende e que se transmite nos terreiros. Deixa eu grifar isso daqui. Retornar ao território, como reivindica Joelson, é reencontrar as ensabas, as plantas que curam, a capianga, o murici, o ingau, o tinteiro miúdo, o pau-pombo, reforça Tata Sobodê. Pai Geraldo André, que veio do quilombo do Indaiá, perto da Nova Era, Minas Gerais, mostra como os terreiros e quintais se conectam com outros espaços, como as cachoeiras, as matas e os poucos parques que ainda restam no meio urbano. Mais do que isso, ressalta, os em si, força das naturezas, estão sempre dentro de nós. Pedagogias rebeldes, na expressão de Tata Sobodê, se originam da ancestralidade como fundamento, como reivindica Joelson. Forte, tá? Uma metodologia das marés, com os pés na lama e corpo imerso nas águas, segundo a expressão cunhada por Eleonice Sacramento, permite religar a rebeldia de Maria Felipa no século XIX. Mulher negra, marisqueira, pescadora e capoeirista. As lutas atuais do quilombo de Conceição de Salinas, mulheres livres e emancipadas de ontem e de hoje reconstruíram o Atlântico Negro à escuta da ancestralidade, diz Eleonice. Já o pescador costeiro Carlos Alberto Pinto dos Santos, das comunidades de agadeiros de Canavieiras, ressalta a importância política da defesa e regulamentação das reservas extrativistas. Menciona a estratégia dos empates promovidos pelos seringueiros liderados por Chico Mendes, no Acre, para impedir a entrada dos jagunços que desmatavam a floresta a bando dos pecuaristas. Os territórios marítimos, os maritórios, como ele diz, necessitam de um combate incessante para defender sua autonomia diante dos avanços do capital. Também aqui as escolas de luta e as lutas se fazem nesse espaço que só os pescadores sabem reconhecer, o mar e suas zonas de pesca, demarcadas, afinal, pelo comportamento das espécies marinhas. Aprender com tudo que é vivo, não cansa de repetir, Joelson. Por fim, Rosineide, Rosa e Durval nos trouxeram exemplos dos biomas nos quais atuam. Ela, criadora de bancos de sementes nas comunidades sertanejas do Candeal, em meio à Caatinga, ele, pesquisador e difusor do método de plantação do cacau cabruca, inventado originariamente pelos tupinambás. Ao escutá-los, Joelson comenta a importância de se colocar as crianças, desde cedo, em contato com o território, nas plantações, hortas e minhoqueiros, ou então na companhia dos mais velhos, possibilitando que um jovem se torne manteiro. Que é o que eu estava falando, né? Essa fita sempre teve, mano. Eu aprendi assim. Em suas jornadas de troca de sementes entre as famílias, Rosa está sempre acompanhada de crianças, suas e as de outros. É na companhia delas que Rosa preserva e divide as sementes do feijão chicote, do catador preto ou vermelho, da fava da sorte, do quiabo chifre de veado e do milho de sabugo fino. Ao falar especificamente da escola de cacau e de chocolate, Durval destaca como o método dos cabruqueiros preserva a biodiversidade numa complexa rede de conexões entre as espécies e os seres. Na cabruca convivem morcegos e pássaros, raros e perseguidos. As árvores, ao ganhar maior porte, formam um verdadeiro estoque de carbono no solo. E a serrapilheira, a camada de elementos orgânicos em decomposição, folhas, ramos, caules, frutos, que se forma sobre o solo, enriquecendo seus nutrientes, ainda cria um efeito esponja que permite conservar a água e nascerem fungos, né? Mantendo o fluxo hídrico. Dialogando em cuidadosa atenção ao que os mestres e as mestras das diferentes escolas da Terra trouxeram, Joelson pôde nos mostrar, na prática, como a soberania pedagógica, por ele concebida, é guiada
por uma perspectiva transdisciplinar que promove a troca de conhecimento entre as comunidades tradicionais, umas com as outras, e também com a universidade. É com grande alegria e entusiasmo que saudamos essa iniciativa tão bem-vinda do Celestial NPGAU, da Escola de Arquitetura. Não sei como fala, mineiros, me digam, como que eu falo isso daí? Em publicar as ideias do mestre Joelson Ferreira, permitindo que a universidade se lance em outras formas de conhecer e viver em comum, descolonizadas e descolonizadoras, em aliança com o pensamento e os saberes dos povos indígenas e afrodiaspóricos. Família do céu! É só assim que a gente abre esse primeiro vídeo, tá? Vocês viram, né? Acho que vocês vão entender essa semana e até semana que vem, que a ideia um pouco é voltar a trazer a densidade para a Caverna do Morcego. A gente encerrou o ano, estava muito pesado, de forma mais curta, mais rápida. E esse ano a gente vai tentar aprofundar, a partir dessa galera, no mais profundo, tá? Vai ser um pouco dessa brisa. Espero que vocês tenham curtido. Deixe nos comentários opiniões, argumentos, perguntas e por aí vai. Que aí na próxima semana, né? Como a gente grava sempre 2 vídeos por semana juntos, na próxima semana, então, eu responderei as indagações, comentários, opiniões de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar. É nóis. Um grande beijo para vocês. Apanha a caverna. Até mais. E tchau!